A política restritiva do Banco Central, que tem mantido a elevada Selic em 13,75 ao ano, desde agosto do ano passado, recebeu a resposta da economia. PCA apresentando deflação e GPM negativo. No entanto, é preciso ponderar que a convergência da inflação para a meta vem acompanhada de uma desaceleração forte da economia quando a gente fala de varejo e indústria. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Então, aumente seu sucesso juntando-se ao Trend Squad. Mas a pergunta de milhões é: o que vai acontecer daqui para frente? Porque a taxa de juros já está precificada pela maior parte dos setores. Uma possível recessão é iminente. Além de que a liquidez e as condições de crédito podem se tornar mais rígidas nesse próximo semestre. Além disso, há sempre uma possibilidade de um evento surpresa para perturbar os mercados e derrubar as ações. Exemplo: pandemia, no início do ano, a crise dos bancos. Então, cautela nunca é demais. O Ibovespa terminou sexta-feira próximo à estabilidade, um pequeno movimento aqui, já que na quinta-feira, né, fechou com queda de 2%, 2,10%. O Ibovespa chegou aqui aos 123 mil pontos, e como o movimento da quinta foi forte, sempre que a gente tem uma barra grande, o movimento seguinte geralmente costuma ser de menor amplitude. Então, uma sessão aqui de leves perdas e ganhos, né, que oscilou bastante aqui na abertura, na máxima da semana anterior, 120.300 pontos. Então, mostrou aqui indecisão, porque tem o suporte dos 120 mil. Se perder, a gente tem barra grande aqui para baixo. Então, aqui, como rolou uma indecisão na abertura e a barra ainda é grande, né, da semana passada, da quinta-feira, provavelmente o Ibovespa ainda vai buscar um teste do 121. Essa é a possibilidade aqui. Forte queda de Vale após os resultados, outras empresas também de mineração e siderurgia, né, Usiminas, que apresentou os resultados na sexta-feira, enquanto a alta de bancos e Petrobras, com uma recuperação, porque na quinta-feira a Petrobras também derreteu, um cenário externo favorável, né, serviram de contraponto aqui, o que ainda limitou, né, o movimento. Então, ainda pode buscar recuperação até derreter. Vamos fazer um movimento maior, né, porque tem a barra grande aqui do 118. O problema aqui do Ibovespa continua no 116.500 pontos para voltar aos 114. Ontem também saíram os dados dos Estados Unidos, do PCE, política monetária, aumento dentro do esperado, 0,25, mas o Fed deixou a porta aberta para novas altas, né? Isso não é novidade nenhuma. Os mercados estão à espera de um soft landing, um pouso suave, mas não tem pouso nenhum, gente. O negócio, quando estourar, né? A recessão aí tá logo ali, né? O cheirinho de recessão tá logo ali. Por os dados do PCE, né? A inflação ficou em linha com o esperado, né? E segue a expectativa de que o Banco Central não vai cortar os juros em setembro, né? Na próxima reunião. E o PCE, né, que é a principal referência do Fed, né, para a trajetória de política monetária, vem em linha com o esperado. Então, na próxima semana, o foco aqui do mercado para o Brasil vai ser no Copom. Será? Né? Será que vai começar a cortar os juros? Na expectativa, né, possibilidade de um corte de 0,25 ou de 50.
Duvido, mas vamos lá, quem sabe. Então, aqui o dia foi fraco, né, para o setor de mineração e siderurgia, consumo em alta, nas postas dos bancos também, de Petrobras, destaque Hapvida, Raia Drogasil, aqui São Martinho, Carrefour, que apresentou resultado também na semana, Brasil Foods, com 7% de alta, de os frigoríficos também, a Marfrig com 4%, JBS com 2%. ETFs, a gente tem Estados Unidos, fechou em alta, né, foi o resultado da Intel, um forte movimento aí para a ação dos semicondutores, Intel, também deu suporte aí em Wall Street. Aqui o EWZ, aliás, aqui Europa, né, Estados Unidos está aqui, EWZ, Índia e a China, né? A China está cá para baixo. E nos setores, setor imobiliário, o Bovespa está aqui, small caps, materiais básicos, elétricas, utilidade pública, já perderam a força, fundos imobiliários, indústria, BDR, está tudo misturado aqui, e consumo, né? Está tentando se aproximar também, mas ainda continua aqui com pior desempenho. O imobiliário teve um forte movimento aqui, e continua. Então, hoje eu vou mostrar as empresas que apresentaram os resultados essa semana, né? Aliás, desde que começou a apresentação de resultados, que foi no dia 18, então vou mostrar aí análise para cada uma delas, a possibilidade para cada uma, os principais níveis de suporte e resistência, e o cenário macroeconômico que deve continuar como fator de peso para as empresas no segundo trimestre, com muita companhia ainda se esforçando para recuperar margem. Houve uma melhora recente, né, após a aprovação do tal arcabouço fiscal, eles começam a inventar nome aí diferente para as merda, né? Reforma tributária, mas o cenário segue adverso para alguns setores, principalmente aqueles voltados ao consumo doméstico, varejo, indústria, e vão ter que se esforçar bem, né, para recuperar as margens. Além disso, a queda do preço das commodities, né, em relação ao ano passado, tudo isso vai impactar também os resultados no segundo trimestre, que podem continuar. Para o varejo, ainda vai haver aí uma temporada fraca, né? Poder de compra ainda pressionado, base de comparação difícil, entre outros, né? Principalmente com a Selic lá em cima ainda, 13,75. A dona Magazine Luiza já deu o berro aí há muito tempo. Só que o que a gente vê aqui é que os índices continuam, né? Nasdaq, S&P, DAX, continuam a subir de forma constante. Apesar de que aqui para a Europa e também nos Estados Unidos, mas principalmente para a Europa, porque segue bem atrasada na subida de juros, né? Eles enfrentam uma crise econômica. As taxas de juros são altas, vão continuar subindo, a inflação leva as perdas da renda, a gente vê o poder de compra cada vez menor, e o que afeta negativamente a demanda. Para o verão aqui na Europa está bem fraco esse ano, a coisa está bem fraca. E além da crise, também da habitação, tá terrível, né, aqui para a Europa. Então, nessas condições, presume-se que as empresas, né, elas vão continuar enfrentando lucros menores nos próximos trimestres, o que, teoricamente, né, deveria levar a uma correção no mercado de ações. Mas o que a gente está vendo aqui, o percurso atual está sendo bem diferente, né? Por que será? Simples, porque há uns anos atrás,
Os ativos administrados por fundos mútuos, eles tinham uma porcentagem bem pequena. E a crescente popularidade dessa forma de investimento, esse investimento passivo, essa forma passiva, né, de investimento, atingiu 2 dígitos há uma década atrás, além, né, do avanço aí dos ETFs, que fez com que a participação subisse ainda mais da metade. Então, o volume total diário de ações é atribuído a esses investidores passivos, que são exclusivamente compradores. E o critério de decisão mais importante para eles, para comprar, para dar exclusividade à compra, é a volatilidade baixa. Então, se a volatilidade cair, quanto mais ela tiver, quanto mais baixa tiver, né, como tem sido há meses, as ações automaticamente são compradas e aí os índices sobem. Por isso, né, que esse rally que a gente está vendo aqui pode ser considerado como uma bomba relógio, porque qualquer evento contrário que surgir, que pode surgir, como a gente viu com a crise bancária regional aí nos Estados Unidos, e que na semana passada o PacWest, né, o banco americano, derreteu já 25%, então já começa aí a voltar aí, né, aos holofotes, preocupação, a pandemia, né? Então, qualquer evento contrário que surgir vai dar uma banada legal. E é por isso, né, que a gente vê aqui os índices subindo tanto. Então, né, as previsões econômicas não desempenham nenhum papel importante nisso. Essa dinâmica é puramente orientada por parâmetros, que é a volatilidade. Então, vou começar aqui com a VEG. A VEG, o lucro foi acima do esperado, apresentou aqui no dia 19, né, na abertura. Então, ela já que deixou um falso pin-bar, mas confirmou os 38. E desde então, apesar de que no dia mesmo, né, ela abriu nos 37, mas recuou bem aqui, deixou um falso pin-bar, mas confirmou o lucro acima do esperado. E desde então ela vem subindo. Inclusive, saiu notícia também, né, para a VEG, que pode ser parceira da SpaceX, né? Além dos resultados, né, ganhou destaque também essa notícia, de que essa empresa aí do Elon Musk estaria relacionada à VEG, que também causou essa disparada recente aqui, inclusive do dia 24, né, em 6,81. Ela está encontrando, por enquanto, dificuldade aqui nos R$ 42. E a notícia é de que o Elon Musk, né, teria escolhido a VEG para fornecer motores para a SpaceX. Bom, o que a gente tem aqui para a VEG? A VEG está aqui dando uma acumulada. Se a gente olhar aqui na semana, o principal suporte dela aqui, a gente para essa barra grande de 24 de outubro do ano passado, suporte em 35. Porque a VEG começou a reagir aqui, no final de agosto de 2022, em R$ 30. Ela deixou um falso pin-bar, e aí durante 3 ou 4 semanas ela ainda testou aqui esse nível. E aí já para o final de setembro é que ela começou a confirmar. E a gente pode ver aqui o mês. Então ela vai acumulando, a possibilidade aqui de um pequeno mastro bandeira. Só que aqui eu já tenho um engolfo de baixa. Então o que que eu acredito aqui de VEG? Que ela está acumulando, ela está no intervalo aqui dos 42 e a faixa dos 35, ela está acumulando para mais um movimento e reverter aqui em cima. O que eu acredito aqui é de VEG atuar nessas sombras ainda, que a máxima histórica dela é o movimento de 2021.
porque 35, aliás, eu tenho suporte aqui primeiro em 35, mas o problema para ela, né, ela só vai despencar aqui embaixo, que é a faixa de R$ 25. Eu tenho a mínima do ano passado, né, ela ainda chegou a testar aqui os 23, mas em 25 ainda tem a máxima da pandemia. Então, ela pode formar aqui topo duplo, mas o vértice está aqui embaixo ainda, porque ela ainda tem mais movimento. Eu acredito aqui que VEG ainda vai testar os 44, até reverter. Ainda pode fazer mais movimento aqui. Ainda tem muita sombra, a sombra aqui, né, do início de 2021. Até reverter. Eu acredito que ela ainda vai testar aqui os 44. Aqui numa hora, né, a gente ainda tem um vazio. Ela está fazendo suporte aqui por enquanto na faixa de R$ 40. Mas aí ela só vai refazer isso aqui, ela confirmou os 38, se ela fechar esse gap aqui, se ela perder aqui o número inteiro, os 39 ainda, por causa dessa barra grande. Eu acredito que ela vai continuar. Ela fez esse movimento aqui do dia 24, e aí ela pode continuar até os 44 ainda. Eu acredito aqui para a VEG. E o lucro ficou acima do esperado. Começou com VEG, depois foi a vez de Home, Indústrias Home. A Home já despencou, né? Com gap de fuga do dia 19, não fechou. Ela apresentou os resultados aqui no dia 18 à noite, 19 despencou, confirmando os 16. Um gap aqui de fuga. E agora ela vai acumulando em 14. A gente está vendo aqui. Como a barra é muito grande, para mim a Home vai voltar a atuar aqui na faixa dos R$ 15. Ela vem aqui a caminho de 15,50 para se aproximar dessa abertura. E aí sim, né, após a recuperação, terminar o movimento. A Home apresentou queda nos lucros, né, um recuo de 17% na comparação anual, porque Home, ela começou a reagir aqui em 19 de dezembro. Mas aí, né, até o início desse ano, ela ainda atuou bem nesses 12,50. Antes disso, né, no início do ano passado, ela já tinha rejeitado aqui os 14. É por isso que ela ainda vai fazendo suporte aqui. A barra grande aqui, ó. Ela já começou o ano perdendo 16%. Aí formou um ombro, cabeça, ombro invertido, que é a mínima do ano passado, 8,50. Refez o movimento forte aqui em setembro, mas aí só confirmou, você começou a voltar para cá em dezembro do ano passado. E aí confirmou no início do ano. Ela até formou aqui uma cunha, ó, ao longo do mês de dezembro do ano passado, uma cunha descendente. Então, aqui a possibilidade de mais um movimento, porque a barra é muito grande. Estão vendo que a amplitude foi bem pequena na semana, porque já tinha um movimento forte também na semana anterior, né? Então, ela vai buscar recuperação até voltar para cá, nos 12,50. E o vértice desse ombro cabeça ombro invertido foi em 11,50. Inclusive, ela testou aqui no início do ano. Aliás, ela voltou a atuar nesse 11,50 já para o final do ano, de dezembro, né? E o mês de Home. Ela mostrou exaustão aqui no início do ano já, que é a faixa 16,50, é o ponto de decisão de Home. Continua enfrentando muita dificuldade, então acredito aqui em mais um movimento até ela reverter. Ela já mostrou exaustão aqui no início do ano. Como a gente tem barra grande aqui, que foi em setembro, né, que ela reagiu aqui no ombro, cabeça, ombro invertido, eu acredito aqui em Home voltar a 11,50, né, e deixar um fundo mais alto aqui.
aqui, ó, deixando um fundo mais alto para voltar e, quem sabe, reverter. Porque se ela não superar os 16,50 mais uma vez, aí é que ela tem esse movimento aqui para refazer, né? Volta aqui para a mínima do ano passado, que é 8,50. Claro, até construir esse movimento tem muita coisa para acontecer, né? 16,50 é a zona de decisão aqui do papel. Então, o que a gente tem aqui para a próxima semana, principalmente olhando aqui numa hora, né, é recuperação do papel. Ó, barra muito grande, então ela vem a caminho dos 15,50. A máxima dessa semana, ela fez 15,88 e a mínima foi 14,26. Então, ainda está se segurando nos 14. Ela vai buscar a recuperação até confirmar isso aqui. 16,50 é o ponto, é a zona de decisão para o papel. Vamos ver em 3 meses aqui. Ó, vamos vendo aqui, deixa eu tirar essas setas, porque janeiro, abril mais junho, indecisão nos 16,50. Então, a tendência é voltar para cá. Vai trabalhar nesse intervalo ainda até confirmar. Julho, agosto, setembro, quando ela começou a reagir, nos 50. Porque home, né, ainda tem aqui, ó, sombra, a máxima histórica dela, 28,60, em abril de 2021. Para a próxima semana, vai buscar recuperação, porque os 14 é a zona importante dela aqui, que foi nível que ela rejeitou no início do ano passado, a primeira semana. Nessa semana, resultados a partir da terça-feira, nessa última semana, esteve Neoenergia, Neoenergia, por enquanto, vai fazendo suporte aqui em 19,50. Tem barra grande, tem uma pequena acumulação. Neoenergia lucrou 32% a menos no segundo trimestre, comparação anual. Tem a barra muito grande também. Então, aqui a gente vê recuperação até os 21. Ela ainda pode testar aqui outra vez os 19,50 até reagir, porque eu tenho média flat aqui, né, próximo ao 21, R$ 21,80. Inclusive, esse é o movimento aqui do dia 26, ó, é justamente, né, quando ela apresentou os resultados, 25 à noite, na terça e na quarta, gap de fuga não foi fechado. Ela tinha aqui também uma divergência de baixo dos 22, confirmou. Ela está fazendo a escadinha aqui e apresentar uma divergência de alta. Mas ela ainda pode testar aqui os 19 até voltar em 21. Então, ela já está próxima aqui do número inteiro. Ainda pode ter mais um movimento aqui, porque aqui a mínima da semana foi em 19,26. Então, ela pode se aproximar dos 19 para começar a reagir. O movimento escadinha aqui ainda pode continuar mais um pouco, até ela voltar em 21. A barra é muito grande. Olha o mês aqui, né, para a Neoenergia. O problema de Neoenergia está em 17 ainda. Por quê? Né? Ela vai trabalhando no intervalo dos 17 e a faixa de 13,50, que é o suporte. O suporte dela aqui. E em 17 é que a coisa começa a feder aqui para o papel.
Se a gente olhar aqui nesse trimestre, né, abril, maio e junho, teve uma alta de 46%. Então, aqui, na faixa de 17,50, é o primeiro movimento dela, 50% praticamente dessa barra. E aí, se é 17, né, aí a gente já tem maior pressão de venda. Então, aqui, ela ainda pode se aproximar dos 19 para buscar recuperação. Perdendo os 19, aí a gente tem caminho 17,50. A Neo Energia começou a reagir aqui, ó, em 10 de abril, os 14. Mas 16 é a zona mais importante dela. Por quê? Porque é justamente a abertura de junho. Que é aí sim que ela começou a reagir. Ela começou a reverter aqui em 14, que foi em abril, mas 16 é o movimento mais importante, que aí ela teve um forte impulso. Então, o primeiro movimento dela é 17,50. Se perder os 19, então acredito aqui na próxima semana, ainda se aproximar aqui do número inteiro, né? E aí sim entrar maior pressão para recuperação. Ela repetir esse movimento aqui, ó. Perdendo os 19, 17,50 aqui para a Neoenergia. Carrefour. Carrefour já tinha mostrado no último vídeo a possibilidade aqui de Carrefour que vinha acumulando nesse intervalo. Tinha mais um teste aqui de 11,50, que era a resistência, e acabou formando aqui um mastro bandeira. Como a gente tinha aqui a barra grande do dia 6 de junho, o papel começou a reagir em 10, para mim, né, haveria aqui a possibilidade de reversão. É mais um teste, mas acabar revertendo para voltar a 10. Não foi o que aconteceu. Por quê? Como o resultado foi fraco, na terça-feira à noite, mas ainda assim, apesar de um resultado fraco, ficou acima das expectativas, então a reação aqui foi positiva. Porque geralmente o que acontece? Quando a apresentação de lucro de um papel, né, a apresentação dos resultados é negativa, o papel tende a subir. E quando o resultado é positivo, a tendência é cair. É mostrar uma exaustão na abertura. Então, o resultado, né, foi até, apesar de fraco, né, e os números também estão longe, né, de serem considerados bons, positivos, mas houve uma melhora. Então, aqui acabou abrindo com gap, mesmo porque ela já tinha um movimento prévio, e aí acabou confirmando os 11,50. Acabou confirmando. Carrefour tem um movimento aqui em 13,50 ainda, que foi quando ela começou a deslizar. Só que ela aqui já vai encontrando, né, a resistência nos 13. Então, já vai entrando uma pressão vendedora antes. O que pode acontecer na próxima semana é ela fechar o gap. Depende aqui, né, dos R$ 12, que por enquanto é suporte. Ó. Já um falso pin-bar na abertura da sexta-feira. Ela volta a atuar nesses 12, faz mais um movimento, e aí pode fechar o gap. E para mim ela ainda voltaria a 10. Só que aqui dos 13 é que ela pode reverter, porque a gente tem um primeiro movimento ainda. E 13,50 é para ela reverter e voltar na barra grande, no movimento de fevereiro. Falso pin-bar no início do ano, 16, reverteu em fevereiro, um engolfo, e aí a tendência é que é um primeiro movimento, volta a 10 para confirmar e voltar a 16. Porque aqui, esse nível aqui de R$ 12 ainda vai tomando suporte, por quê?
e também, né, a gente olhar resistência, é um nível agora importante a faixa de 12, porque foi o início dela aqui, a estreia em julho de 2017. Ela testou esse nível durante muito tempo, ela só reagiu em novembro de 2018, mais de um ano depois. Ela acabou formando um triângulo aqui, né? E eu acredito que num primeiro movimento, ela pode deixar um fundo mais alto em 10 para terminar a recuperação. Vem a caminho dessa barra grande aqui, o movimento de fevereiro. Olha os 3 meses aqui, né, de Carrefour. E em 19 é que ela despencou mesmo. Foi em outubro de 2022. Isso aqui, outubro, novembro e dezembro, né, o final do ano. Ela acabou confirmando aqui, rejeitando o trimestre anterior, julho, agosto, setembro. Confirmou os 19 como exaustão. O Carrefour vai fazer mais um zigue-zague aqui até voltar para fechar gap. Tendência é ela voltar a tomar suporte em 11,50, que foi a zona de decisão dela, né? Ela confirmou aqui, né, no dia 26, quarta-feira. E resultados de Vivid 3, que eu também mostrei uma entrada ontem no Twitter. Vivid 3, resultados foram acima do esperado, superou as expectativas. Eu até fiz uma entrada ontem, né, com uma compra aqui, só que na faixa 50 ela começou a dar o peido, né? Acabou revertendo. Por quê? Porque a abertura também, um falso pin-bar, mostrou exaustão aqui na faixa 50. Ela vai tomando suporte em 42, 41,69 foi a máxima da semana anterior a essa. Só que ela já tem aqui, ó, um falso pin-bar após a apresentação desse resultado, que foi na terça-noite. Na quarta, ela abriu com um gap grande, não fechou. Então, a gente tem um falso pin-bar, um dark cloud na quinta. Na sexta, o movimento foi menor, que eu já tinha esse movimento anterior. Então, aqui, o que a gente tem? Mais um teste em 43 até ela fechar esse gap. Que ela pode fazer aqui na próxima semana, porque a barra é muito grande. Aqui eu já tenho a reversão. A 23 começou a reagir aqui em 38,50, que foi em abril. Tem média flat em 39. Vendo? Suporte aqui ainda, né? Aliás, uns R$ 40. Pode haver mais um teste aqui, porque a gente tem sombra, né? E probabilidade dela voltar aos 38,50. E mês. Por quê? Né? É uma primeira tentativa. Resistência dela importante é 44. E a pressão de venda foi maior nos 47,50, que eu tenho a máxima do ano passado, abril, está aqui nos R$ 50, rejeitou em maio, confirmou em junho. Então, o que a gente tem aqui é mais um movimento, só que, ó, estão vendo que em julho ela já testou a abertura, né, do mês anterior, que é a barra era grande. Só que o padrão ainda continua baixista. Mas vai haver mais um teste aqui, até voltar a atuar na sombra e, quem sabe, voltar para cá. Eu acredito que aqui ela vai reverter para voltar e romper, quem sabe, né? Aqui em Vivid 3, a gente tem muito comprador aqui em 35. Então, esse aqui é o principal suporte do papel. Inclusive, que é a mínima, né, do ano passado. Movimento também de outubro de 2020. Foi testado os 35. Tudo depende dos 44 para maior movimento aqui para Vivid 3. 3 meses. Depende aqui, vai descambar o negócio em 35. Pandemia.
Aliás, esse aqui é 2018. 2020 está aqui, ó. Janeiro, janeiro, fevereiro, março, está aqui, ó, 35. Esse pau suporte dela aqui. Então, tudo depende agora dos 44 para maior movimento. Então, a recuperação ela pode fazer na próxima semana. Que ela não fez ontem, que ela acabou reagindo aqui nos 50. Mas, né, já pela abertura, fazendo suporte em 42 ainda. Então, a gente tem falso pin-bar, dark cloud, mais um teste dos 43, porque a barra é grande, até fechar esse gap. Padrão baixista, reversão. Agora, açaí 3. Açaí acabou liderando o movimento para o Ibovespa, né, após o balanço. Foi dia 26, à noite, e aí, no dia 27, quinta-feira, um gap de full. Aliás, ela também já tinha um movimento prévio, acabou confirmando os 13. Que ela fechou. Ela acabou fechando na sexta-feira aqui. Ela foi a mínima da semana. A mínima da semana foi a 12,42, mas ela fechou aqui. Eu acredito que fechou o gap. Deixa eu ver. O movimento aqui. Não, não fechou. Não fechou, não. Então, ainda pode atuar nos R$ 13 aí na próxima semana, fechar o gap até buscar a recuperação. Vai haver mais um movimento aqui, né, em 13,50. O problema, né, de açaí está aqui nos R$ 12, para ela voltar a atuar em barra grande, né? Tem um gap aqui embaixo também que não foi fechado, ou seja, fazer o movimento e voltar para R$ 11. Olha aí a semana, é um primeiro movimento, então vai haver mais um teste aqui, próximo aos 14, até ela reverter. Então, a probabilidade aqui após o repique, ela voltar para cá, nos R$ 11, ou seja, o movimento ainda vai ser formado. A tendência dela é voltar aqui, a barra grande de abril, primeira semana de abril, que ela confirmou os R$ 15, aliás. Ó, padrão é baixista. Ela aqui já fez metade dessa barra grande, que é R$ 12. Então, ela tem que voltar a superar os 15, né? Porque a gente tem aqui também o candle de estreia dela, que é março de 2021. Ela tem que voltar a superar aqui os 15,50. A barra é grande, né? A abertura dela está aqui, para ampliar movimento. Na verdade, né, 15,50 nem a abertura dela. O problema aqui é o número inteiro. 16 ainda. Então, aqui mais um teste nos 14, mas para mim ela vai voltar para R$ 11 ainda, porque a barra é muito grande. Podendo até renovar a mínima aqui, ó, em 9,50. Olha os 3 meses dela ainda. Muita sombra, longa sombra aqui de abril, mais junho. Um falso pimbar aqui, ó. Tendência de continuar. Ó, a mínima de estreia dela é 13,50. Por isso que os vendedores ainda estão defendendo o nível. Não depende muito. O açaí, né, o resultado do trimestre foi um recuo de 51% frente, igual ao período do ano passado. No primeiro trimestre, o lucro líquido foi de 72 milhões. Nesse segundo trimestre, foi de 156, então praticamente dobrou. Mas, frente, igual ao período de 2022, um recuo de 51%. Inclusive, também mostrei açaí, né? Ah, na última análise, no último vídeo.
Mostrei Grupo Mateus também. Açaí também fechou algumas lojas, né, nesse período, por conta também da Selic alta. Tem muita empresa que está muito endividada. Companhia aérea, alavancado pra caramba. É isso aí. Eu não acredito muito em dados, né? Não acredito muito em números que elas apresentam. Para mim é tudo maquiagem. Tá cheia, é rebocão mesmo. Mas vamos lá, né? Por isso que a gente tem que olhar o gráfico. Então, a possibilidade aqui para mim, da testa os 13 até buscar recuperação. Vai haver uma recuperação aqui. Se perder 12, aí volta aqui para baixo. Grupo Pão de Açúcar. Grupo Pão de Açúcar vai oscilando aqui num triângulo descendente. Vai depender muito se perder os R$ 20. O prejuízo foi grande, né? Na comparação anual, uma alta de 146%. Aê, menino! O que que a gente tem aqui para pecar 3? Estão vendo a exaustão aqui na abertura da sexta-feira, em 21,50? Pois é. Ela começou a atuar aqui na parte da tarde, né? Ela deu uma esgarçada na abertura, já começou com 2,16, e aí começou a trabalhar aqui né, despretensiosamente, numa ligeira divergência. No entanto, se a gente comparar a abertura, o que que vai acontecer aqui para o papel? R$ 20 ainda. Ela vai se aproximar do número inteiro, vem a caminho desses R$ 20, até reverter, porque ela vai continuar oscilando aqui. Então, a gente tem mais um teste em 21 ainda. A barra é grande, apesar de ter mostrado exaustão na faixa 50 aqui na sexta-feira. Então, a tendência aqui é mais um movimento, recuperação, ela vai continuar flutuando aqui. Se perder os 20, aí a gente tem um movimento até 18,50, ainda tem média flat aqui, nos R$ 18. A Grupo Pão de Açúcar começou a reagir em 15 de maio. Para quê? Para confirmar os 17. Veio, voltou, exaustão aqui em 6 de junho, ela só confirmou com esse gap aqui, olha, no final de junho, em 29, já pro final do mês. Deve ter saído alguma notícia aqui, um gap grande de fuga, não fechou ainda. Então, a tendência para mim aqui, essa divergência é escondida, o movimento continua, ainda tem um número inteiro ali. Ó, tá vendo? O Pão de Açúcar, um falso pimbar em 6 de junho, confirmou os 17, né? Porque o gap não foi fechado. Semana, mês. O Grupo Pão de Açúcar, coragem. Mas o movimento aqui para o Grupo Pão de Açúcar está aqui nos 25. Esse movimento aqui, ainda tem longa sombra aqui, mês de outubro de 2021. Tendência aqui para o papel é recuperação. Tem barra grande, tem sombra. 13 meses, ó. Vendo aqui, ainda tem movimento em 25. Atuar em sombra aqui. A primeira tentativa. Por isso, né, ela ainda pode segurar esse gap aí por um bom tempo. Ah, acredito que sim. Ainda segurar esse gap, não fechar. Ainda tem movimento aqui até a faixa de R$ 25. Se perder os 20, aí é que pode refazer o vazio, porque eu tenho essa barra grande aqui, olha, de 4 de julho, e onde pode voltar em 18,50. Então, o prejuízo aí foi pequeno, não. A estimativa era de 6,79 bilhões, foi a 4,88, por ação nem falo nada. Olha o primeiro trimestre, vermelho também.